minha linda de My Life, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. Olha, eu já sei que eu não falei tudo no vídeo anterior, porque não deu tempo, o vídeo ficou em 16 minutos. Eu acho que ia ficar muito longo e ia ficar cansativo, então por isso que eu não falei tudo especificamente. Mas falando sobre a imigração, que foi o que mais me perguntam, além de falarem sobre a moeda, sobre o poder de compra, a segunda pergunta é sobre imigração. Então vai ser basicamente o que eu vou falar hoje, tá bom? É assim, olha, todo mundo sabe que eu me organizei pra mudar pra cá em basicamente um mês, né? Então, as primeiras coisas que você tem que fazer, obviamente, é tirar o seu passaporte, fazer o PB4, pra quem não sabe, dar uma pesquisada, também é bom. Fazer a conversão do dinheiro e etc. Isso daí a gente já falou em outros vídeos. Agora, sobre a imigração, olha, sinceramente, falando assim, com toda a sinceridade do mundo, quando eu vim pra cá, me colocaram muito medo, porque falaram que a imigração era, tipo, muito rígida, era muito difícil. E eu não tô dizendo que não é, mas eu acho que cada um tem a sua experiência pessoal própria. Eu não vou dizer que a minha experiência vai ser a mesma experiência que a sua. E nem, por exemplo, a do meu irmão que veio agora. Então, assim, a minha foi muito de boa. Eu até dei risada junto com o rapaz, né, que tava fazendo a entrevista, mas não tô dizendo que todas vão ser assim, tá? Eu tô dizendo que o importante é você ficar tranquilo, relaxado, porque se você tá passando pela imigração e você tá falando que você tá vindo a passeio, a férias, né, nada melhor do que você tá relaxado, tranquilo e não nervoso, como a maioria das pessoas ficam. Uma dica que, assim, eu recebi depois que eu passei da imigração, mas eu achei super válida compartilhar com vocês, é que a maioria das pessoas falam assim pra mim, olha, fica... Porque, assim, gente, eu peguei uma fila imensamente grande, muito grande mesmo. Então, se eu posso te dar a primeira dica, é que saiu do avião, sai correndo pra fila da imigração, porque a minha foi imensamente grande. Só que, assim, a do Pedro Paulo foi isso, porque ele já tinha tido as minhas dicas, né? Então, assim, ele saiu do avião e foi correndo pra fila da imigração, ele não pegou quase fila nenhuma. Eu peguei uma fila de 2 horas. Então, assim, o pessoal fala que quando você fica na fila, é bom você ficar com o celular tirando foto, sabe? Tipo, literalmente turistando, metendo louco. Por assim dizer, porque a partir do momento que você tá na fila, você já tá sendo analisado, né? Então, assim, é bom. Eu acho legal que se eu tivesse recebido esse tipo de dica antes, eu teria feito. Não fiz, fiquei super nervosa, né? Uma coisa que eu também não me preparei era que assim que você pisa aqui em Portugal, o seu chip já não funciona, obviamente, né? E pra vocês terem uma noção, eu fiquei tão nervosa que nem a senha do Wi-Fi eu consegui colocar lá, porque tinha Wi-Fi no aeroporto, mas eu nem consegui colocar, então eu fiquei sem internet, sem comunicação, nossa, tava entrando em desespero. Mas as perguntas em si, quando eu cheguei lá, eu tava com meu passaporte na mão, com a carta convite, porque você tem 2 opções, né, de como vir, com a carta convite ou com um hotel, um hostel aí alugado. Eu tava com uma carta convite, o passaporte, que mais? Nem lembro também, porque olha, faz o quê? 8 meses que eu tô aqui? Aquelas, né, de 8 anos. Mas foi o passaporte, a carta convite. Tava com dinheiro, né, na conta e com dinheiro impresso, em notas, porque se pedirem, já tinha. E tinha mais alguns documentos que agora não lembro. Mas assim, o que acontece? Por exemplo, lá na hora. O que me pediram? O passaporte, e aí a passagem de ida e volta, né, só que não me pediram, mas eu tava com ela impressa. Aí o rapaz me pediu o passaporte e tudo mais, eu dei pra ele falou, olha, o que você tá vindo fazer aqui? Você tem alguma carta, algum e tal? Aí eu falei, não, tenho uma carta convite. E aí entreguei na mão dele a carta convite. E aí eu falei, tô vindo passear, passar férias, conhecer. E assim, foi muito de boa, mas na hora ali, você fica muito nervosa, muito tensa, então na hora não é de boa, entendeu? É de boa depois que você já passou, né? E aí ele falou assim, e você conheceu essa pessoa da onde? Da minha carta. Aí eu falei, é uma colega, olha a minha história, gente, é uma colega de uma amiga minha, que me chamou pra vir, pra ficar aqui e tal, na casa dela. E aí ele, tá, mas por quê? Porque na minha carta tava Coimbra, né, não tava Lisboa. E aí ele falou assim, mas por que Coimbra? Daí, tipo, eu pesquisei antes, eu super aconselho pra vocês, pesquisei antes, né, sobre o lugar que eu ia, e eu falei, não, olha, eu quero passear aqui em Lisboa primeiro, conhecer alguns pontos turísticos, né, a Torre de Belém, o Cristo, e depois eu quero ir pra Coimbra. E o que eu pesquisei de Coimbra, por exemplo, uma coisa muito legal, que Coimbra foi a primeira capital aqui de Portugal, antes de ser Lisboa. E que é literalmente assim um lugar histórico, foi onde nasceram a maioria das faculdades.
Então eu aproveitei esse engajamento, assim, né? E falei pra ele, não, porque eu faço faculdade, que realmente não menti. E aí eu quero ir conhecer e tudo mais, enfim. Aí falei essa historinha. E aí ele olhou assim pra mim, olhou pra carta, olhou pra mim, tipo assim, não sei que você tá mentindo, mas não falou nada. Aí ele não perguntou de dinheiro, não perguntou quanto que eu tinha trazido de dinheiro, não perguntou, sabe, não, basicamente as perguntas dele foi essa, foi meu passaporte, se eu já tinha, se eu sabia onde eu ia, se tinha algum roteiro, alguma coisa do tipo. Perguntou pra mim o que eu fazia aqui no Brasil, e aí eu falei que eu era secretária de uma empresa e tudo mais. E olha, basicamente foi isso. E assim, uma curiosidade, né? Que o sobrenome dele tava escrito aqui no peito dele e era Felicidade. E aí, tipo assim, eu li e eu não consegui, sabe quando você não consegue segurar a risada? Só que eu dei uma risadinha assim, meio tímida. Aí eu falei assim, posso te perguntar uma coisa? Só que eu vi que ele deu liberdade pra isso. Tipo, ele não tava sério, não tava rígido, sabe? Ele tava tranquilão. Aí ele pode perguntar. Aí eu falei assim, seu sobrenome realmente é Felicidade? Aí ele deu uma risadinha e falou assim, sim, é. Aí eu falei, você deve, tipo, as pessoas devem perguntar diariamente, né? Aí ele, bastante, não sei o quê. Aí ele pegou assim um papel, então vai lá passar suas férias, viu? Boas férias pra você. Daí, tipo, eu percebi que ele tava falando, eu sei que não é isso que você vai fazer, mas pronto, passei. Então, assim, basicamente, gente, não teve muita pergunta, não teve, sabe? É mais o nervosismo que faz com que a gente se entregue, eu acredito. Agora, sobre a do Pedro Paulo, foi mais tranquila ainda que a minha. Porque, assim, o que perguntaram pro Pedro Paulo? Pediram um passaporte, ele também veio com carta convite. E nem perguntaram ponto turístico, dinheiro, só pediram a passagem de volta. Na minha também, ele perguntou se eu tinha passagem de volta. Nem pediram. Não, na minha acho que não perguntaram, não. Pra não cair em contradição, acho que na minha não perguntaram. Mas o Pedro Paulo, menino, não perguntaram nada. Tipo, só pegando nosso passaporte dele. Também que ele tem cara meio de gringo, né? Mas assim, aquelas. E ele falou, e ainda quando liberaram ele, ainda ele falou assim, você sabe a senha aqui do Wi-Fi? Porque eu tô totalmente perdido, não sei nem pra onde eu vou, não consigo falar com o meu pessoal. Tipo, chegou assim. Aí o segurança falou assim, não, põe o Wi-Fi aqui do aeroporto, né? Aí ele falou assim, aí ele tentou colocar lá enquanto isso na entrevista. E não conseguiu. Aí ele, eu não tô conseguindo. Aí o segurança, me dá aqui seu celular que eu ponho. Daí eu, tipo, oi? Não, e ele colocou, e ele tava falando comigo nessa hora, né? Eu sabia que ele tava na imigração, porque eu tava acompanhando o voo pelo aplicativo, né? E aí eu falei assim, meu, e agora? Que ele tá sem internet, eu esqueci de avisar que não ia funcionar a internet aqui. E pronto, e ele tava e o policial tava com o celular dele na mão. Graças a Deus é que eu não mandei mensagem do tipo assim, olha, finge bem, ou se não, olha, fala isso, porque pensa, ele colocou o Wi-Fi e ia chegar as mensagens tudo ali pra ele, né? Aí colocou o Wi-Fi pra ele e o segurança, não, agora você pode ir, vir ali, faz aqui, não sei o quê. Então, assim, gente, literalmente é o que eu falo. Eu acho que é muito de experiência pra experiência. Você ficar tranquilo te ajuda muito, né? Você literalmente colocar na sua cabeça, tô indo pra passear e pronto. Tem pessoas que têm experiências ruins, né? Então, assim, você tem que estar com a cabeça, você tem que ter na sua mente que você pode ter as duas opções. Pode ser ruim ou pode ser bom. Se for ruim, você não tem que ter coisas ali com você que sejam comprometedoras, tipo conversas no WhatsApp, de como você se comportar, de como você falar, muito pelo contrário. Por exemplo, meu irmão veio com a carta convite. E o dono da carta convite conversou com ele pelo WhatsApp. Tipo assim, olha, tá ansioso pra vir, não sei o que, tá chegando o dia e tal. Por quê? Porque se porventura acontecer de você ir pra essa linha, né, você tem ali comprovativos de dizer, não, tô indo a passeio, tá aqui a pessoa que me chamou, se você vier de carta convite ou se vier de hotel, olha, tá aqui o hotel fica perto de tal lugar que eu vou conhecer e tudo mais. Então, assim, basicamente você colocar na sua cabeça que você tá indo pra passear e pronto, o resto vai no automático, né? Não esquecer de sim perguntar alguns pontos turísticos. Pro Pedro Paulo nem perguntaram pontos nenhum. Pra ele perguntou assim, por que Coimbra? Porque querendo ou não, Coimbra é um lugar assim mais afastado, né? Não é um lugar que todo mundo procura. E aí eu expliquei o porquê, mas também disse que queria conhecer Lisboa e tudo mais. E basicamente sobre a imigração não teve mais nada. Muito pelo contrário, sobre a minha, ainda teve uma coisa. Depois que eu saí da imigração, assim que eu saí, tinha uma salinha assim com um policial. E aí ele ia escolhendo quem ele queria revistar as malas, né? De mão, porque eu não tinha pegado ainda a mala de despachada. E aí ele me escolheu, né? Linda e maravilhosa. E aí falou assim, olha, põe aqui nesse lugar aqui a malinha de mão e a mochila e abre. E, gente, a minha mala de mão e a minha mala despachada são novas. E eu troquei a senha um dia antes de viajar, né? Fiz essa
proeza, porque assim, eu acho que se você compra uma mala com senha, com cadeado, é porque você quer ter segurança. E aí eu fiz isso. E quem disse que a mala abria? Na hora que eu tive que abrir a mala pra mostrar, não abria, gente, não abria. Eu coloquei a senha que eu troquei, coloquei a senha que veio, tentei resetar na hora e não abria de jeito maneira. Abri a mochila, mostrei pra ele que tinha na mochila e tudo mais. E aí ele viu que eu tava tendo uma dificuldade, né, em abrir a mala. Eu falei, olha, não, ela é nova, eu troquei ontem e tudo mais e não tô conseguindo. Só que assim, eu assisto muita TV, né, não sei se vocês assistem. Aqueles programas de aeroporto, sabe, tudo mais. E aí eu falei, meu, já vai achar que tem alguma coisa aqui na minha mala. Até eu eu comecei a duvidar. Eu falei, mas será que eu coloquei droga e esqueci? Ou sei lá, porque tipo, não abria a mala. Aí falei pra ele, falei, olha, não tô conseguindo abrir. Aí ele, mas essa mala é de quem? Tipo, começou as perguntas, gente, igualzinho. Aí eu falei assim, é minha. Aí ele, quem comprou? Eu falei, eu. Aí ele, quem colocou as coisas dentro? Aí eu. Aí ele falou, como que você não consegue abrir? Eu falei, então, é que eu troquei, é nova e tudo mais, alguma coisa deve estar acontecendo. Aí eu peguei e falei assim pra ele, olha, mas pode ficar tranquilo, o senhor pode quebrar, não tem problema. Tipo, quebrar, forçar, sabe, o zíper. Ele, não, tenta mais um pouquinho. Aí encostei lá, fiquei tentando, várias pessoas passando lá por ele e tudo mais, e eu lá tentando. Tipo, o pessoal já tava me olhando como, vixe, foi pega, alguma coisa assim, sabe? E não abria, e aí eu perdi a paciência, eu falei pra ele, olha, pode quebrar, porque não tá abrindo, ou se você tiver um raio-x, né, não sei o que, pra poder passar e ver, que realmente não tinha, mas eu falei pra ele em todo momento, pode abrir, porque, tipo, eu não tinha medo do que tinha lá. Também que lá no fundo do consciente tava, tipo, será que eu coloquei uma arma e esqueci, não sei, mas... Aí que acabou que ele não abriu, ele falou assim, então você vai e passa lá na alfândega quando você sair. Aí eu, tá bom. Aí eu virei as costas e falei, acho que eu vou passar em alfândega, vou passar direto, vou embora logo, sair desse lugar. Só que assim, eu acho, né, como deveria ter pensado na hora, que eles têm comunicação entre eles. Então, quando eu fui saindo, que eu peguei minha mala de mão e fui saindo. E tinha ali a opção de você sair direto e de você entrar na alfândega. Eu falei, o quê? Eu vou passar direto. Já veio o policialzinho, tipo assim, senhora, por favor, Brasil, né? Encosta aqui. Daí eu, já fui alertado. Ok, aí entrei, coloquei minha mala de mão. Ele falou, você vai abrir a mala de mão, vai abrir a mala despachada. Aí eu já falei de cara, falei, minha mala de mão não quer abrir, tá bom? Não sei por qual motivo, o que ela tá adivinhando, mas ela não quer abrir. Se eu quiser passar no laser, quiser passar em algum lugar aí, fica à vontade. Ou se quiser até quebrar, porque não abre. Aí ele, mas como é que isso aconteceu? Eu expliquei, falei, olha, eu troquei, mas não abre e tal, não sei o quê. Enquanto isso, ele falou, não, então vamos tentar abrir a grande. A grande abriu tranquilamente, tranquilo. Só que eu falei assim pra ele, né? Falei, olha, o senhor vai abrir e a gente não tem certeza se vai conseguir fechar, entendeu? Porque tá, assim, um pouquinho lotado. Aí eu cheguei aqui em época de calor, né? E tinha roupa de frio, tipo, não tinha muito, mas tinha. Aí ele, pra que tudo isso de roupa, não sei o que? Eu falei, é porque tem que ter um look pra cada dia, né? E, tipo, lá na minha carta convite, acho que estavam 15 dias. Eu tenho que ter um look pra cada dia. Ele, não, mas aqui tem roupa demais. Eu falei, não, um pra cada manhã, tarde e noite, cada horário do dia. Aí ele, mulheres. E aí a mala abriu, depois a gente fechou. E quem disse que a pequenininha abriu? A pequenininha não abriu. Só que assim, aí eu falei, pronto, ele vai passar em um lugar, vai quebrar. Aí ele olhou assim e falou, não, tá bom, não sei o que, deixa quieto, deixa assim mesmo, pode ir. Aí, tipo, gente, na hora que eu saí, eu não olhei nem pra trás. Eu falei, meu, que alívio, porque, juro pra vocês, eu achei que eu ia ficar ali. A imigração foi tranquila, agora o negócio pra abrir a mala, olha, foi Deus na minha vida, entendeu? E aí eu até avisei pro Pedro Paulo isso antes dele vir. Eu falei, olha, não troca senha, não troca, não põe cadeado, não põe nada, deixa aberto o mais rápido possível que você passar lá, é melhor ainda. Só que eu tinha colocado aquela fita no aeroporto, né? Então quando chegou lá, ele cortou a fita na despachada e abriu tranquilamente. O que não abriu foi a pequena. Mas assim, só isso, gente. De resto, foi tudo lindo, maravilhoso, perfeito, entendeu? E basicamente é isso, é você ter preparo antes, você se preparar financeiramente, você se preparar com os documentos que precisa. Aquele seguro saúde, né, que é obrigatório, era o que tava na minha pasta, assim, pra eu mostrar pra eles. Então, era passaporte, seguro, comprovativo de dinheiro, carta convite e pronto, só. O PP4 tava guardado dentro da bolsa, porque não tinha necessidade de mostrar. E basicamente foi isso, tá? Então, se vocês tiverem mais dúvidas, vocês comentem aqui embaixo, que aí eu falo mais sobre, porque tem outros assuntos pra falar e eu vou deixar pra falar outro vídeo, senão vai ficar muito intenso esse daqui. Tá bom? Amo vocês de coração, 2 beijos e eu fui!